A pessoa vive a vida dela que ela não quer, porque ela quer. Aquilo que você não quer na sua vida é o que está programado. Quando eu tive que largar todo um processo de vida para viver uma outra vida, largar situações que não eram legais para minha vida e vim para uma cidade igual nós estamos aqui e vivenciar o nada. Só tinha uma visão de mundo. Eu tenho que dar certo. E fazer o que você tem que fazer exige muita coragem. Tem gente que vem para passar a mão na sua cabeça e tem gente que vem para mostrar a verdade que incomoda, mas que realmente é a única que liberta. E hoje a gente vai deixar de lado aquele pensamento positivo raso. Nós vamos entender como a neurociência, a física quântica e a espiritualidade se encontram na prática para curar o que você não vê. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Quarks Podcast. A nossa convidada de hoje carrega mais de 25 anos de experiência, ajudando pessoas a destravarem dores que nem o dinheiro, nem o sucesso conseguem curar. Ela estudou a fundo a neurociência, a física quântica e é terapeuta da alma. Ela criou um método poderoso, uma abordagem que une verdade, consciência e transformação profunda para desbloquear vidas, relacionamentos e prosperidade. Tatiana Valentim, é um privilégio receber você aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vinda. Conte um pouquinho quem é a Tatiana. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada por abrir essa casa, o Quarks Podcast receber tão bem o Instituto Valentim. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada, Rafael. A Tatiana Valentim, ela é hoje o que ela sempre sonhou ser. É mãe, mãe de 2 meninos lindos, na verdade 5, né? Tenho 3 de luz e o Marcos Vinícius e o Augusto. Sou esposa, trabalhadora, sou reprogramadora mental, amiga, mentora. Eu adoro ser a Tatiana Valentim. E toda a história da Tati, ela se resume em vários e vários movimentos que fizeram ela crescer. Olhando para o meu passado, assim, falando da Tatiana Valentim, eu vejo como que eu tive que ter resiliência para esse crescimento, né? Como eu tive que meter a cara mesmo para poder fazer acontecer na minha vida, porque ou eu fazia, eu não tinha opção, ou eu fazia. O que eu ia fazer? Fazer. E fazer o que você tem que fazer exige muita coragem. Porque imagina você, mulher, né, Laura? Você sabe como é ser mulher em um tempo que ainda nós temos esse machismo, né? E tem um movimento aí muito que a gente tem que trabalhar sobre ser mulher, a igualdade. Aí eu não quero entrar nesse assunto agora, mas sobre a questão da Tatiana em criação, ela co-criou a realidade dela, com 2 filhos pequenos. Me lembro que eu tive que movimentar tudo aquilo que eu considerava para poder vivenciar o que eu gostaria que a maternidade fosse para mim. Então, quando eu me vi numa situação de risco, e o risco que eu estava vivendo era inerente em visualização do futuro sobre os meus filhos, eu tive que tomar decisões. Me lembro como se fosse hoje, quando eu tive que largar todo um processo de vida para viver uma outra vida em que eu desse para os meus filhos um futuro totalmente diferente. Largar vida, dinheiro, largar situações que não eram legais para minha vida, né? E vim para uma cidade igual nós estamos aqui, Dourados, e vivenciar o nada, sozinha, né, num apartamento, com esses 2 pequenininhos, sem ter recurso, sem ter nada, só tinha uma visão de mundo: eu tenho que dar certo. Você não teve um plano B? Não, não tinha, não tinha. Eu olhei para minha vida e falei assim: eu tenho que dar para os meus filhos um futuro. E se eu ficar aqui aonde eu tô, talvez eles não vão ter a oportunidade de vivenciar e saber: olha, minha mãe fez
algo, mesmo que desse errado, eu mostrei que a gente podia modificar. E quando eu me vi, eu estava dentro de um apartamento, com um colchão pequeno, com os meus 2 filhos, dormindo com eles, sem ter nada, 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 nada lá. Não tinha geladeira, não tinha nada, tinha uma caixa térmica daquelas antigas, que a gente pegava a marmita ali na esquina, e aí o gelo, o cara da esquina, que era como é que fala? Um posto de gasolina, ele fazia o gelo para mim, me dava, eu colocava na caixa térmica, o que sobrava do almoço, eu e meus filhos jantavam. Me emociona, vou segurar o choro. Você chora rindo? Eu choro porque eu faria tudo de novo, né? Mas foi muito gostoso viver essa história, porque quando eu passo na frente do apartamento, Laura, os meninos falam: Nossa, foi a melhor época da nossa vida. A gente dormia abraçadinho, não tinha nada, só nós. E aí eu comecei a olhar: Nossa, prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é muito maior do que dinheiro. E é isso que a gente vai falar hoje. E assim, é, uma vez eu ouvi que eles falavam que era como se fosse um castelo lá. Como que você fez eles sentirem até hoje, anos depois, que aquilo era um castelo? É verdade. Existe na nossa mente os caminhos neurais. E eu falei assim: ou eu dou uma história para os meus filhos na mente deles de superação, ou eu dou para eles uma história de fracasso. Eu escolhi dar uma história de superação. Eu falei assim para eles: nós vamos morar num lugar que vocês jamais imaginaram na cabecinha de vocês. Nós vamos ter 2 casas. Nós vamos ter 2 lugares. Uma hora a gente vai estar aqui nessa cidade, uma hora ali nessa cidade. Porque eu não precisava falar para eles a realidade que eu estava vivendo. Né? Eles não tinham cabecinha para entender. Hoje eles têm consciência. Mas a Laura, você falou uma coisa que traz muita concordância com o que eu faço hoje na vida das pessoas. E eu falei assim para eles: eu tenho que trabalhar, vocês são a minha empresa e nós somos uma equipe. O Augusto tinha 5 anos, o Marcos tinha 13, eu acho. É isso? É. E ali ele ia fazer, 5 anos. E ali nós montamos uma empresa familiar. Eu ia trabalhar e quando eu voltava, eu fazia questão de receber em dinheiro, porque aí eu falava assim: olha, o fruto do meu trabalho é isso que está sustentando a gente. Olha aqui, aí no colchão, a gente sentava no colchão e eu falava assim: conta. Aí o Augusto não sabia contar, o Marcos: você está contando errado, olha que legal, a mamãe está trabalhando. E eu dei contexto de grandiosidade do trabalho para os meus filhos, entendeu? Aí, ó, separa o que a gente vai fazer de mercado, o que a gente vai comprar, pagar o aluguel, a água. Separa pra gente organizar e aí depois vocês podem pegar a mesada de vocês, que era R$ 50 para cada. E aí eles faziam isso e a gente não tinha todos os móveis na casa. Porque a gente saiu de um lugar maravilhoso para morar numa casa que não tinha nada. A gente só tinha um colchão, né? A gente ficou alguns meses com esse colchão. Né? E esse colchão meu pai trouxe lá de Campo Grande, amarrado na caminhonete, aquela coisa bem antiga, né? E sabe quando vem batendo o colchão? Eu até imagino isso. E aí ele vem, traz esse colchão e a gente vive ali. E foi o movimento de mais felicidade. A gente ia no mercado agradecendo. E hoje, eu sou uma reprogramadora mental de alta performance do indivíduo, mas não começou aqui, né? Começou lá no nada, né? Tudo se começa do nada. Igual os meus mentorados falam: como é que começa? Eu falo: começando. Começa. O mundo vai te jogando para frente, vai fazendo, as oportunidades vão acontecendo. E ali, os meninos falavam assim, a gente falava assim: esse aqui é nosso castelo. A gente criava, contava história, sabe? Nem internet tinha. Mas ali era o nosso porto seguro. Quando a gente mudou para lá, o Marcos dormiu 3 dias, Laura.
10 dias, Rafa, de paz. Aí a gente foi descobrir o que que era prosperidade. O que que era paz, entende? Era gostoso demais estar junto um com o outro. Esse contexto, eu criei esses caminhos para eles, tanto que hoje, né, o Augusto, o Marcos estão aí grande, e o Augusto, com 12 anos de idade, ele é empreendedor mirim, né? Faz brownie sozinho, organiza toda a empresa dele, calcula quanto que ele vai ganhar de cada brownie, o que que vai acontecer, calcula o dinheiro dele, organiza todo o processo empresarial dele. E o Marcos está na vida dele fazendo medicina, né? Buscando a parte dele que ele tem que. Cada um tem que ir atrás do seu, né? E a gente fala muito de reprogramação mental. Vamos fazer o seguinte: explica para como se fosse para uma criança o que é reprogramação mental, para que as pessoas não tenham mais dúvidas. O que é reprogramação mental? A reprogramação mental, se todos nós tivéssemos consciência, começar dessa forma, do que é a nossa mente, o mundo seria diferente. Porque nós fomos inseridos em aspectos de crenças muito grandes. E as crenças vêm limitando a gente geração através de gerações. E a primeira coisa, quando uma criança nasce, ela aprende o não. Não pode, não faz, não, não. E é não, não com amor. É um não gritando. Né? Tudo bem que vem mudando, o processo de conhecimento vem olhando aí para essa parte, né, desse ser humano ser desenvolvido de uma outra forma. Mas eu só consigo desenvolver uma criança nesse processo quando eu estou remodelado, eu estou reprogramado. Porque o meu filho ele vai modelar, não através da minha boca, o que eu faço, através dos meus atos, através da minha representação. Ele vai modelar a gente. E se você começar a conviver comigo, vocês vão modelar eu vou modelar vocês, a gente vai ficando parecido sobre a forma de pensar. E essa criança, quando ela nasce, no momento da geração dela lá, do zigoto, na parte de fazer a criança, ela já deve ser vista. Então eu estou aqui, nossa, imagina essa consciência na humanidade. Eu vou ter um filho com meu marido. Vou programar uma consciência cósmica a nascer do meu ventre. Olha isso. Porque tudo é celular, tudo é DNA, tudo é mental. E nós vivemos esse mental, nós vivemos essa ciência absoluta, mas nós não temos expertise mental, vou falar desse jeito, mentalidade, expansão dessa consciência para entender como funciona a programação de um cérebro. Então, as diversas consciências humanas que acontecem no nosso planeta, elas são inseridas para cada tipo de humano. Então, aonde eu nasço, aquela minha consciência está planificada. Se eu quiser expandir, eu tenho que sair dessa resistência, como se aqui fosse uma linha. Eu vejo, sabe, de uma forma assim quântica. Então, até para exemplificar aqui para vocês e para quem está assistindo, imagina diversas linhas inimaginárias, igual agora a internet, o hertz que está saindo aqui do som, porque isso aqui está captando a minha voz, a sonorização da minha voz, tudo é um processo vibracional. Então, imagina milhares de linhas interpostas, física quântica. E eu tenho uma consciência sobre um conhecimento. E eu acesso aquela linha de conhecimento onde existe várias pessoas pensando do mesmo jeito. Se eu tenho uma consciência que está aqui, de repente, com medo, ou não, vamos falar da raiva. Eu estou aqui nessa consciência, eu tenho uma linha aqui. Eu começo a ter raiva de vocês, eu quero matar vocês, eu quero que vocês vão para aquele lugar. Eu começo a anexar a minha consciência e o meu emocional a todas as pessoas do universo que estão sentindo essa emoção, esse pensamento. E eu começo a me equalificar na mesma vibração e na mesma sintonia daquele rádio. A raiva. Então eu me conecto com um cara que está lá matando no Afeganistão, na guerra, ou que está fazendo algo com uma criança, ou que está gritando com a esposa, ou que está... Sim.
Eu me vibro nessa frequência. Tudo é vibração. Então, eu tô falando para vocês que o que eu tive que fazer na minha mente foi uma reprogramação quântica de vibração eletromagnética, vibração mental, vibração do meu querer. Descobri que eu sou o mestre do meu querer, mas que eu já estava fazendo isso sem conhecimento, porque hoje nós manifestamos a nossa vida através desse querer. Mas se eu não sei querer, eu vou manifestar? Vai manifestar aquelas crenças programadas no seu cérebro que o teu pai e a tua mãe falaram para você que era verdade. E aí, o que que é uma cereja do bolo aqui? Tudo é frequência, mas as frequências maiores que existem chama-se pai e mãe. Se você quiser evoluir na sua vida, se você quiser prosperidade e abundância, reconcilia-se com seu pai e sua mãe. Mas hoje nós somos adultos. Não mais com aquele pai e aquela mãe que já está velhinho lá na minha casa, mas com aquela imagem que eu comprei como verdade. Aquilo que eu olhei e que eu vi meu pai e eu modelei. Já tem famílias que às vezes têm 10 filhos. Você vê que cada filho enxerga o pai e a mãe de um jeito. É a modelagem. Então nós precisamos entender o que eu comprei de verdade sobre o meu pai e minha mãe. Aí eu vou para relacionamentos na minha vida em que eu vou pedir para o universo, para a presença divina, ou que vocês acreditam dentro da crença de vocês, que aquilo que eu tenho no meu inconsciente de relacionamento venha na minha vida. Então, eu ali, meu pai e minha mãe, meu pai eu chegava em casa todo dia bêbado, batia na minha mãe, batia na gente, não tinha caráter, não tinha controle emocional. Minha mãe ficava desesperada, era uma gritaria. O que vai acontecer com esse ser humano? Ou ele se fecha e ele se abomina de relacionamentos, não quero saber de ninguém na minha vida. Ou ele tem relacionamentos o tempo inteiro tóxicos, buscando esse tipo de comportamento de toda pessoa que passa na frente. Viu, você pode me abusar? Viu, você pode gritar comigo lá em casa? Viu, você pode, entendeu? Porque eu sou quântica, o meu coração, ele é magnético. Ele vai trazer para minha vida aquilo que eu não quero, mas que eu quero. Eu não sei se vocês conseguem entender. Eu consigo entender que, assim, é o que você fala, não quero pra minha vida, mas parece que é só isso que você atrai. Não quero isso, né? Vamos supor, não pensa numa maçã vermelha. Não pensa na maçã vermelha, não pensa na maçã vermelha. Qual que é a cor da maçã que você pensou? Verde. Não pensa na maçã vermelha. Não veio a maçã vermelha na tua cabeça? Não, porque a hora que você falou não, eu já rejeitei. Ela tá reprogramada, gente. Mas é o que a maioria vai pensar na maçã vermelha. Porque você falou Então- assim, quando você falou a maçã e vermelha, a primeira coisa, a imagem você- que vem é a maçã a vermelha. maçã No vermelha. não, você esquece. Vai na... A mente, ela é atemporal e ela Sim. não aceita o não. Então, ó, eu não quero um relacionamento tóxico. Opa! Aí, porque assim, por que eu não quero um relacionamento tóxico? Porque no meu inconsciente só tem gravado o relacionamento tóxico. Então, isso é uma imagem. Eu não quero relacionamento tóxico. Então, se eu não quero, é porque de alguma forma eu vi, eu modelei, tá ali no meu inconsciente relacionamentos tóxicos. Porque a pessoa que nunca viu relacionamento tóxico, ela nem vai falar, eu não quero relacionamento tóxico, porque aquilo não é uma realidade para ela. Exato. Você tá entendendo? Então ela não vai falar, eu não quero relacionamento tóxico. Não, ela não vai falar isso, porque ela só tem uma imagem, relacionamento maravilhoso. Aquilo que você não quer é o que está registrado no seu cérebro. Olha que interessante, sacada aqui para nós. O que você não quer na sua vida é o que está... Escreve, Eu Rafa. vou escrever isso aqui. Aquilo que você não quer na sua vida é o que está programado a Igual, ter. igual reclamar. Você tá clamando 2 vezes. É o que eu falo. Se você reclama, ai, a fulana é chato, eu não sei o quê, porque a minha vida não dá certo, o dinheiro entra na minha vida e sai, eu recebo e nada acontece. O que vai acontecer? Vai continuar? Vai continuar. Isso que nós estamos falando é um ciclo.
Eu estou me auto-sabotando, eu estou me auto-machucando. Eu preciso me machucar para poder validar aquilo que eu não quero. Olha que interessante. Eu preciso ser machucada. Quem, gente? Eu clamo a Deus porque eu preciso que alguém me machuque. Então a pessoa vive a vida dela que ela não quer porque ela quer. A mente tem que ser reprogramada. E aí você vê os degraus da consciência humana, né? Trazendo isso com consciência para todas as pessoas. Tomara que esse podcast chegue para muita gente, meu Deus. Trazendo consciência para você aí, ó. Tem que mudar teu comportamento, tem que mudar a forma que você vive, tem que mudar tudo em você. Se você não tiver condições de fazer por você, faça por quem? Por quem? Igual eu fiz por quem? Pelos meus filhos. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Eu tinha muito saber, mas sabedoria era diferente. Eu tinha todos os cursos do mundo, mas eu não tinha o principal. Porque é a sabedoria que faz você ter atitudes. Sabe quando dá aquele uau, fez sentido, eu vou a partir de hoje, cai a ficha? Virou a chave. Virou a chave. E pode ser que você faz milhões de cursos. Aí você fala assim, olha, isso é muito interessante. Você fala assim, eu já fiz milhares de cursos, eu não quero mais saber de nada. E às vezes assistindo esse podcast, uma coisa que eu falo aqui faz tum. Aí você fala, não paguei nada. E desbloqueou a minha mente, não é? Tudo o que você fez serviu para você. Tudo o que você fez até hoje é a sua alma que está pedindo, a sua mônada que te leva a fazer o conhecimento. Ela te leva para o caos também, porque às vezes você não quer evoluir. E aí, opa, você tá nesse corpo aí, né? Posso abrir parênteses aqui, né? O seu espírito está habitando esse corpo. E quem manda nesse corpo tem que ser o Espírito de Deus que está dentro desse corpo. E normalmente as pessoas vivem na Terra deixando que o corpo mande no Espírito. Então, esse corpo, ele é um avatar para me levar, para me trazer, né? Então, todo dia de manhã eu abro meus olhos, o meu espírito entra dentro de mim. Porque quando eu não tiver o espírito, você morre. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Então, esse espírito entrou dentro de mim, que é eu. Mas esse corpo, ele está a meu serviço. Esse corpo tem que fazer tudo que eu quero, não quero. E aí, normalmente, todos nós, a maioria das pessoas da Terra, eles vivem deixando que o corpo comande. Aí que existe dor, sofrimento, doença. Como assim? Bom, o meu corpo não quer levantar. Ele quer ficar deitado. O meu corpo não quer organizar as coisas que tem que organizar. O meu corpo não quer comer fruta, legumes, não quer comer castanha. O meu corpo quer comer McDonald's, ele quer comer coisa que a minha língua gosta. E quem que gosta? A língua. Não é o espírito. Então, a gente tem que entender que o meu corpo, ele está a meu serviço. Ele é uma igreja, lembra? Biblicamente falando. Sim. E meu espírito está habitando esse corpo. Esse espírito é um espírito divino. Então, todos os dias nas nossas reprogramações matutinas, nós acordamos e abrimos os olhos e na hora da reprogramação mental falamos assim, bendito seja o meu espírito de volta ao meu corpo nessa manhã. Bendito seja Deus em mim. Corpo, você me serve? Vai tomar banho. Levanta, eu vou te levar para academia. Come isso aqui, ó, ovo, mamão, café sem açúcar. Você que tem que mandar. E é um sacrifício? Porque nós estamos numa dimensão muito densa na Terra, né? Essa dimensão é uma dimensão em que nós vivemos... Observa, não sei se vocês observam isso, mas as pessoas vivem muito zumbizando, né? No E automático. ainda mais No agora. automático. Ainda mais agora, por conta nos últimos 20 anos, né? Desse envolvimento tecnológico tão grande, as pessoas hoje, elas são viciadas em açúcar, em tela, em interação. Até eu vi uma vez um estudo que as pessoas, elas não sabem mais conviver com o tédio e elas não ensinam as crianças a conviver com o Nossa, tédio. isso é uma sacada.
Lá em casa a gente sempre conversa sobre isso, sabe? O Rafael fala assim: nós temos que aprender a viver com o tédio. O tédio é a criação, vocês sabem disso, né? É aquele movimento criativo em que a mente entra num estado de, o que que eu vou fazer, né? Ai, que sem graça que tá aqui, eu tenho que, vou desenhar. Então ela entra na criação. Os nossos grandes homens da humanidade, eles viviam o tédio, né? Para poder vivenciar a criação, porque é só no silêncio que você começa a ouvir o Criador. E o Criador é quem? É você. Né, a criatura, o Criador está dentro de você, nós somos a onipotência, a onipresença. Então, nós temos que entender que essa física quântica, a neurociência, a reprogramação mental, o programa que nós estamos inseridos deve modificar. E para essa modificação, esse conhecimento tem que vir à tona. A sabedoria, ela só é aplicada na nossa vida quando eu tenho conhecimento. Como que eu posso usar um processo de sabedoria vivendo também, de repente, num grau de consciência tão baixa em que eu estou sendo chamado às vezes para sair de lá e eu não tenho força. Vamos supor, né? Eu trabalho muito ajudando as pessoas que têm alcoólatras, vício em drogas, recolhendo essas pessoas das ruas às vezes, né? E essas pessoas, quando a gente chega lá para poder prestar, olha, você quer sair daí? A pessoa, ela quer, mas ela não tem força. Ela fica olhando para você assim, com aquele olho vazio, sabe? Ela precisa ali encontrar ela. A sabedoria, ela entra quando você deixa ela entrar. É a resignação, é você aprender quem é você, é ter autoconhecimento. Por que uma pessoa vai para a droga? Por que uma pessoa vai para o alcoolismo? Eu já tive experiências na minha própria pele de conviver com pessoas que usavam droga, que usavam álcool, né? Trabalho na saúde há 26 anos, já recolhi várias e várias pessoas para internação, né? Ajudando essas pessoas a vivenciarem o mundo delas de recuperação. Sabe o que acontece? 80% das pessoas que vão para as clínicas, elas fogem. Porque elas precisam, sabe o quê? Ser acolhidas. E às vezes o acolhimento tá lá na boca do fumo. Tá lá no álcool, no cigarro, que é, na verdade, o abusador. Quando eu tenho um problema de álcool, né, eu bebo demais, o que na sistêmica familiar fala? A pessoa que tem um vício, ela sempre vai estar com algum problema com a mãe. A pessoa que tem dificuldade de largar um vício, você pode trabalhar a mãe na vida dela, os traumas, né? A pessoa que não consegue ter força para trabalhar, nossa, eu não tenho força, eu tenho preguiça, procrastina para fazer tudo, sabe? Pai. O pai dá força. Como que um homem se cumprimenta? E aí? Né? Eles se xingam, mas já são amigos. Mulher, não. Se você chegar numa mulher fazendo, ai, né? E aí ela também, a Laura riu aqui, é verdade. Então a mãe, ela é a força do dinheiro, ela é a prosperidade, ela é o acolhimento. O pai é a labuta, a força do trabalho, entende? Só para dar uma pincelada aqui. Então, para a gente curar algo em nós, sempre pai e mãe. Por que olhar para dentro traz tanto medo nas pessoas? Às vezes a pessoa quer, mas agora que ela vai olhar assim e fala, não. Porque dói, né? Dói a gente olhar para a realidade nossa. Eu sempre falo uma frase, assim, até vejo dos meus mentorados, sempre a gente reconhece eles porque eles colocam nas postagens, assim, empresarial, brutalmente honesto. Seja brutalmente honesto com você. Você quer evoluir? Não tenha dó de você. Porque quem tem dó do outro tira a dignidade de evolução do ser. Então, se eu estou num pronto-socorro e chega uma pessoa que é da minha família e nós somos médicos, vocês vão tirar eu como médica dali para vocês socorrerem, porque eu vou estar com dó. Porque é meu familiar. É alguém que eu conheço.
Então, normalmente, a pessoa que tem muita dó das pessoas, elas tiram a dignidade de evolução daquele ser. E a gente tem que permitir que as pessoas passem pelas próprias mazelas dela. Lembrei de uma frase do meu pai que é um pouco dura, mas é real. Ele fala assim, eu lembro que quando eu e minha irmã acontecia, né, alguma coisa na nossa vida, ele falava assim, vocês podem sempre contar comigo. O dia que der algum problema na vida de vocês, pode vir aqui. Eu vou passar álcool na cara de vocês, mas antes de passar álcool, eu vou passar mais chapisco assim, passar álcool e depois vai de novo viver. E aí você tem que voltar depois se você precisar de mim, mas só volta se precisar. Então é isso, eu sei que eu posso contar. Ele fala assim, você não precisa ficar me ligando. Não precisa. Vocês não precisam de mim. Vai viver, vai fazer acontecer. Mas saibam que eu sempre vou estar aqui. É essa presença que nós precisamos. E hoje, o que eu faço na vida dos meus mentorados? Vai. Aí ele volta, aí a Laura estava falando, por que amor duro aqui, né? Porque eu amo, mas eu falo a verdade. E eu falo a verdade para mim também. Tem que ser dito a verdade. Muitas vezes a gente tem que olhar para nós e ver aquilo que está doendo. Porque o meu comportamento está inadequado, então está me dando esse resultado. E se eu não estou tendo o resultado que eu preciso, é porque eu estou com o comportamento errado. Aí eu tenho que mudar. E aí dói. E uma coisa no processo terapêutico é o seguinte: como você vai passando, é um processo. Quando chega num patamar em que você se dá de encontro com você mesmo, que é algo que você tem que mudar de verdade, você fica com raiva do terapeuta. Não vou mais. Tô gastando meu dinheiro com essa pessoa, ela tá falando que a culpa é minha, e a culpa não é minha, porque não sei o quê, eu não sou desse jeito, porque não é desse jeito que eu sou. Aí você dói. Aí o dia que você não quer ir, não, ela vai falar pra mim as coisas, eu não mudei nada, eu não fiz nem as tarefas que ela mandou eu fazer. Aí a pessoa quer fugir, mas ela não tá fugindo de mim, ela tá fugindo dela. No processo metodológico que a pessoa passa por mim, vai ter esse momento. Esse momento em que eu represento na vida da pessoa o pai, a mãe, o marido, o papagaio, o filho, o abusador. Existe algum momento que eu vou representar isso na vida da pessoa. E essa representação dói. Você viu que o que eu estou dizendo para você aqui é um ato, como se fosse de um teatro? É incrível entender que a nossa vida é um teatro. E tem as cenas. E tem as pessoas que a gente contrata para poder estar na nossa vida. E tem pessoas que não sabem mandar embora. Eu sempre imagino assim, né? Eu falo para meus pacientes, imagina dessa forma. Você vai escrever um e-mail para Deus. Mano, oi Deus, tudo bem? Aqui fulano, tô falando aqui da minha vida não tá muito legal. Eu tô aqui com esse casamento muito ruim, essa pessoa tá me tratando mal. E tem aqui uma outra pessoa que tá me devendo, que não me paga. E tem aqui meu dinheiro não tá dando pra nada, eu não tô conseguindo. Meu pai e minha mãe, nossa, é uma porcaria. Eles, não, perderam a herança que foi deixada pelos avós, pelas bisavós. Não, são tudo pobre, é tudo grosso, tudo mal educado, que não sei o quê. E meus filhos, eu não aguento mais olhar na cara deles, são tudo um peste. Escreveu pra Deus. Me ajuda aí, Deus. Eu tenho que mudar os personagens da minha vida. Aí, plá, manda pra Deus. Deus lê. Aí falou, ô, fulano, tudo bem? Então, eu tava olhando aqui no seu crédito divino, e o crédito divino seu só tem dinheiro pra contratar esses personagens mesmo. É esse marido mesmo, é esse filho mesmo, é esse cara que tá te devendo, é essa empresa mesmo quebrada que você tem, é esse dinheiro que entra na sua vida e você não consegue administrar. Olha, para você mudar os personagens que você contratou, porque é sua vida, você que é o protagonista, você vai ter que aumentar os seus créditos divinos aqui comigo, porque aí a gente manda embora. Plim! Manda de volta. A nossa vida é um filme. Cai a ficha? Muito. Nossa. E muitas vezes não, acho que 100% das vezes é uma criança ferida, né? E sabe o que acontece? A gente quer terceirizar. Não, Deus. A culpa não é minha. A gente sempre quer terceirizar o resultado que a gente não tem.
A culpa é do ciclano, a culpa é do fulano, a culpa é do dinheiro que eu não tenho. Eu mesmo ontem dei uma justificativa pro pessoal lá da minha empresa e falou assim: Tati, você tem que ir pra academia. Eu fui lá e fui dar uma justificativa para eles. Aí ele falou assim para mim: não colou. Eu que tenho que fazer por mim. As pelancas são minhas, eu que tenho que ir na academia, eu não posso pagar e não ir. Eu que tenho que acordar cedo. Ninguém vai acordar você cedo para fazer tua vida acontecer. Se você estiver esperando alguém acordar você, pegar o remédio que você tem que dar, não vai colar isso. É você. Você está com dor de cabeça, tem que levantar e pegar teu remédio. Você está querendo. E tem um monte de adulto que é infantil. Um monte de adulto vivendo uma vida terceirizando as responsabilidades. A culpa da sua vida é você. E eu vou até convidar todo mundo aqui, vou convidar vocês aí para fazer o seguinte: até uma técnica muito interessante. Imagina a sua vida. Imagina ela. Você vai pegar a sua vida e vai fechar os seus olhos. Pode fechar vocês aí, porque nós vamos fazer junto. Fecha os seus olhos e imagina a sua vida. Imagina as pessoas que estão lá no seu trabalho, na sua casa, seu animal de estimação, o jeito que está o seu guarda-roupa, o jeito que você deixou sua cozinha, o jeito que está tudo na sua vida. Seu trabalho, as pessoas que você trabalha, a sua conta bancária, o seu pai, a sua mãe, sua irmã, aquela vizinha que você não gosta, aquela pessoa que você não quer na sua vida. Olha para tudo, os seus investimentos, olha para o seu dinheiro, para a multiplicação dele, olha para tudo. Agora pega essa pessoa aí que você não gosta, olha para ela também. Pega, ela é a sua responsabilidade, traz para você. Traz o teu pai e tua mãe como responsabilidade, vai pegando todo mundo e trazendo para você. Pega todo mundo e traz para você. Você é responsável por isso. Por tudo que você está enxergando. É você. Abre teus olhos. É legal? Somos nós. Tudo é responsabilidade nossa. Desde o momento que escolhemos nascer. Porque eu não escolhi para nascer, eu escolheu. Lutou com milhares de espermatozoides para entrar na barriga e no útero da sua mãe. Então para de terceirizar. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. E para você sair daí, você precisa de responsabilidade, autoconhecimento, sustentabilidade sobre o seu saber, sobre você. A sabedoria. E Tati, quando a gente fala de amor, quais são os tipos de amor que existem? Eu adoro falar sobre isso. As faces do amor, né? As faces do amor. As pessoas, normalmente, elas querem ser amadas como elas amam. Elas querem ser cuidadas como elas consideram que é correto ser cuidado. Mas cada um tem um jeito de receber e dar amor. Então, para exemplificar em uma metáfora, eu fui para Paris com meu marido, é uma metáfora, tá? E aí lá eles estão vendendo um monte de bibelozinho, um monte de coisinhas, né? E eu compro e falo, nossa, eu vou levar para os meus amigos. Aí eu compro aqueles souvenirs, né? Chama souvenirs, né? Sim. Compro eles e vou levar chaveiro da praia, onde você quiser ir. Eu fui para Paris com meu marido. Então, na minha vida tá lá, na minha mente tô lá em Paris. Trago os presentes e vocês me chamam para jantar na casa de vocês. E eu vou levar o que eu comprei da minha viagem, que eu adoro dar presentes sobre o que eu considero que é receber. Chego lá na casa de vocês, dou para vocês o souvenir. Só que vocês fizeram uma viagem também para a Europa. E na minha cabeça eu falo, olha, Rafa, nós vamos receber um monte de velozinho deles lá, que eles foram para a Itália. Ah, tá bom. E vocês não, vocês vão lá e mostrem as fotos que vocês fizeram. Eu vou falar assim, Rafa, vamos embora agora, porque eles não amam a gente. Formas de amor diferentes. Não é porque eu gosto de dar souvenirs que eu vou receber de vocês a mesma coisa.
Então, quando vocês quiserem me agradar, vocês têm que dar para mim souvenirs. Quando eu quiser agradar para vocês, eu vou mostrar as fotos. Eu nunca espero do outro o que eu recebo de amor. Eu dou para o outro o que ele gosta de receber. Então, as 5 faces do amor. Olha que lindo isso. O primeiro movimento do amor é amar você. Quando você aprende a amar você, você vai amar o outro, porque você se ama. E por se amar, você permite amar o outro e receber o amor do outro, porque você se ama. E por me amar, eu amo você. E por me amar, eu recebo o amor de você. Por me amar, eu permito que você seja você. E eu permito que você vá embora se você não quiser ficar comigo, porque eu me amo. E por me amar, eu me liberto da escravidão que as pessoas consideram que é o amor. O amor é livre. O quinto amor é o amor incondicional, que aí é o amor de Jesus, aonde eu amo a todos e liberto a todos para viverem do jeito que eles quiserem. Entende? Compreende? O amor é liberdade. O dia que eu quiser prender alguém na minha vida, eu nunca vou ter essa pessoa. Porque se eu prendo essa pessoa na minha vida, tentando controlar ela, ela nunca vai ser minha. O dia que eu abrir um pouquinho, ela já vai. Agora, tudo é seu quando você liberta. Quanto mais você permite que uma pessoa seja ela, mais ela quer ficar perto de você. Ah, é lindo. É maravilhoso. Porque você aceita as pessoas como elas são. O ciúmes não é amor. O ciúmes é dependência emocional. Eu só tenho ciúmes de você porque eu não me amo. Eu tenho insegurança em mim. Entende? E se você não quiser ficar mais comigo? Uai, tá bom. Mas é duro viver assim, né? Nessa realidade. Mas é assim que deveria ser. Até assim, eu vejo que o ciúmes muitas vezes também ele deixa de vir algumas vezes com a maturidade, né? Porque no nosso começo de relacionamento, o Rafa tinha muitos ciúmes. É por isso que Hoje, o Rafa ficou me olhando com essa cara. ele tinha muitos ciúmes. E hoje ele não tem, assim, não vou falar que nenhum, mas é super tranquilo. A questão do relacionamento é muito interessante olhar. Quando eu quero que o outro me ame como eu quero ser amada, eu não vou conseguir isso. Porque o prazer, ele é só. Eu só tenho prazer na minha vida quando eu tenho prazer comigo. Se eu esperar que o prazer venha de outra pessoa, que a felicidade venha de outra pessoa, que a outra pessoa me deseje para que eu seja desejada, isso não vai acontecer. Então, assim, ai, fulano não. Fica uma dica aqui para todo mundo. Ai, meu marido nem quer olhar mais para mim. Aí eu vou perguntar para você: quanto tempo faz que você não olha para você? Ai, não estão tendo mais relacionamento sexual. Quanto tempo que você não olha para sua vida sexual? O prazer sempre vai ser você com você. O outro é complemento daquilo. É a unificação. Olha aqui, ó. A unificação, ó, do todo. Se eu terceirizo a minha felicidade, ó, amém, né? Amém, sem acento. Eu tenho que entender que o amor que eu quero do outro começa por amar a mim. Que o tesão que eu quero que o outro tenha por mim é o tesão que eu tenho por mim. A vida é sex appeal, a vida é gostosa. E se eu estiver aqui fazendo um podcast sem vida? Eu não tenho tesão pela minha vida. E essa questão, eu tô falando bem aberto aqui para todo mundo entender. O sex appeal da vida, vocês vão fazer esse podcast. Faz sem gosto, sabe? Aquela comida sonsa. É sem graça. Não seja, né? Como é que é? Seja quente ou frio, nunca morno.
A pessoa que é morna, ela não tem desejo pela vida e ela quer que os outros. Pode olhar que as pessoas mornas, elas terceirizam. Eu não consigo fazer isso por conta do meu pai e da minha mãe. Eu não consigo fazer isso porque um dia o meu patrão me assediou. Ah, Tati, mas você não sabe da minha dor. Eu sei. Pode ter certeza que eu sei. Eu acho que Deus falou assim: essa guria aqui vai passar por tudo que ela tem que passar, tudo de uma vez na vida dela, assim, ó. Sabe? Eu vou arregaçar ela de todos os dias. Ai, você não sabe nada porque você não sei o quê. Você que não sabe nada da minha vida. Pra eu estar aqui linda, bela. Deus falou assim: vamos arregaçar logo ela tudo de uma vez. Meu Deus. Entende? Entendo. Se você E quer dinheiro, seja o dinheiro. Se você quer prosperidade, seja a prosperidade. Eu até tenho uma técnica, sabe, Tati? Ah, Eu passei por um período muito difícil de depressão. E, assim, foi um período longo, porque tratava, voltava. E aí, assim, eu me olhava no espelho, eu não conseguia me amar, eu não conseguia me achar bonita. Aí eu comecei a fazer uma técnica, até se tiver como melhorar essa técnica, me ensina aí. bora. Eu olhava assim, o que que é a coisa que eu mais acho bonita em mim? Assim, particularmente, uma das coisas que eu mais gosto é meu olho. Eu olhava pro meu olho e falava assim: "Nossa, Ah, eu você tá tão também. bonita hoje". Aí Apesar de que eu aí acho daqui a mais coisas. aí daqui a pouco eu comecei a olhar assim, minha boca: "Nossa, você tá tão bonita hoje". Aí eu comecei a olhar meu rosto: "Nossa, você tá tão bonita hoje". É, Aí eu fui olhando pro meu corpo. Pra quem não sabe, eu já pesei 117 quilos e eu não conseguia olhar pro meu corpo. Na realidade, eu olhava, mas não tá enxergava. vendo? Isso que tem espelho lá em casa, espelho de corpo inteiro. Eu não via quem eu estava. É. Hoje eu vejo as fotos, eu assusto, porque são 51 quilos de diferença. E aí eu vejo as fotos e falo: "Não, não é possível". Foi um período, não foi tão longo, assim, não fiquei muitos anos em obesidade. Foi, assim, uns 4 anos, mais ou menos, que eu fui até atingir o pico, né. Mas eu me olhava e eu não me reconhecia. Aí eu não conseguia me achar bonita, eu não conseguia me olhar. Então, assim, aí eu comecei a praticar essa técnica de olhar começar a olhar, por exemplo, para o meu olho. "Nossa, você tá tão bonita hoje". Aí você pega e fala assim, aí passa um batom e fala assim: "Nossa, sua boca tá tão bonita hoje". E aí, hoje, eu me olho no espelho, eu consigo me sentir linda, maravilhosa. Claro que tem dia que a gente não tá tão bem, mas a gente vai lá e fala assim: "Não, espera aí, vou elogiar alguma É. parte minha". Aí, automaticamente, eu começo a me olhar no espelho, até tem uma tia lá que ela brigava comigo, porque eu ficava me olhando no espelho assim, ó, e sorrindo. Aí ela ficava assim: "Nossa, Se mas é acha. é narcisista mesmo, né?". Olha só, tem o narcisismo do bem, né? Eu também vivi isso, sabe, muito na minha vida. Aí a gente tem que se amar mesmo. Olhar no espelho e você ver você na brutalidade da verdade, às vezes é dolorida, né? E se você observar as pessoas, cada um tem um fenótipo, né? Tem uma forma de ser. E se você olhar isso, você vai observar que cada pessoa, cada nível de pessoa que tem aquela atividade, ó, quer ver? Vamos pensar aqui. As pessoas que treinam bastante na academia, se você começar a treinar, você não vai ficar tudo parecido com eles? Não fica? Quando você vê uma pessoa que é alcoólatra, você reconhece o rostinho dela mais inchadinho? Ela é alcoólatra. Uma pessoa que ela é. Por exemplo, eu tenho muitas pessoas que são tabagistas, né? Que a gente trabalha com um grupo de tabagistas. Eles têm uma característica física no rosto que você fala em fumante, né? Uma pessoa que ela é morna na vida, ela tem uma característica ali mais procrastinadora, você vê até no corpo dela. Uma pessoa que é tímida, o corpo dela, né? O corpo fala, né? Tudo, né? Não, a gente trabalha isso tudo na mentoria, porque o nosso comportamento, ele é a essência do ser. E você me fez lembrar, Laura, as atividades que eu passo dentro do processo de mentoria, por quê? Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo eu na essência verdadeira. E você trouxe uma realidade da maioria das pessoas, a distorção da realidade.
a distorção da imagem, da autoimagem dela, né? E eu tenho um exercício aqui maravilhoso que eu quero passar para vocês. Quando você for tomar banho, é um momento seu. Coloca uma música gostosa, pega os óleos que você gosta, os cheirinhos que você gosta. É um banho de amor. Lembra que eu falei? As pessoas vão me amar porque eu me amo. Então faz carinho em você. Faz amor com você. Amor é maravilhoso. Sentir amor por você. Sentir carinho. O que você fez? Amor por você. A gente tem que aprender a fazer com que a nossa vida seja extraordinária. E o extraordinário são nos detalhes. Se você começar a olhar, nós somos detalhes. Se você começar a olhar para mim, você vai ver cílios, vai ver movimentos em mim que são detalhes da criação. Olhando para você, eu vejo a criação. E tem gente que vai ali fora e não consegue ver a árvore que está plantada na frente da casa há 1000 anos. Não consegue ver a florzinha que nasceu. Nossa. Não é verdade? Porque ela está tão na sobrevivência, na dor, tão sofrendo dentro dela, que ela não consegue ver a grandiosidade que ela é. E quando chega uma pessoa para mim dentro do consultório, eu consigo enxergar a essência dela, que ela ainda não consegue ver. Eu consigo ver dentro dela, nossa, essa pessoa é incrível e ela ainda não sabe. E quando a pessoa começa a se enxergar, meu Deus, eu fico, sabe a mãe orgulhosa? Eu fico assim. É maravilhoso ver quando a pessoa se empodera dela, fala com autoridade, quando ela aprende, sabe? Aquilo que para mim é simples, mas para a pessoa ali tá tão difícil, então vamos de novo, vai de novo, faz. Quantas vezes eu vejo isso no consultório, na mentoria, e é rico. Então o amor é o amor que cura, é o amor que transforma, é o amor que faz acontecer. E é apaixonante, né? Nossa, e você falando assim, vem vários flashes na memória, assim, que eu falo, nossa, só um pouquinho que eu vivi esses dias. Acho que essa semana tava chegando no escritório com a Laura, eu olhei pro Cássio e falei, olha, tá na época do IP, olha os roxinhos no chão. Mas você vê? O pessoal vai reparar na onde? Quando Quando? alguém faz uma foto e posta. Meu Nossa, tá Deus, na vou hora. passar naquela Não, rua que passa todo dia, né? Não, eu vi ali e falei, nossa, que legal. Já tá na época do IP, já tá todo florido aqui, né? E aí você falando assim, a gente tá muito na zona de conforto, vamos falar Eu nem assim, sei né? se é zona de conforto. Eu acho que é Não sei se é automático. um grau de Porque sobrevivência. nós hoje, na parte na era digital que nós estamos vivendo, vamos falar assim, nós estamos tão imediatista com tanta coisa que não aproveita o processo. Só quer produzir, fazer. O ano passado a gente só produzia, fazer, beleza? Mas quando que eu tive um final de semana com a minha esposa? Pra sair pra jantar, alguma coisa assim, ou falar assim, dormir na mesma cama num final de semana. Eu passei o ano todo fora trabalhando, praticamente. E eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá. Lembrando lá do ano passado, Uhum, o dinheiro que você ganhou lá, uhum. né? Sim. Qual a diferença que ele tem naqueles meses lá do ano passado para agora? Posso responder? Entrou muito dinheiro, mas não ficou nada. É. Hoje, o que entra, fica. Porque a prosperidade, ai, que lindo. Sim. É uma mente blindada. Vocês estão vendo isso, porque não sei se eu posso falar aqui. Eles dois fazem mentoria comigo, gente. É rico ver o progresso, né, de vocês em pouco tempo. Nossa, Qualquer coisa, o uma Marquinho pessoa- corta isso. Não, pode Pode deixar. Eu era uma pessoa mais nervosa, estressada, qualquer coisa já me dê. Nossa. É Esses dias lindo. bateram no carro, a Laura chegou em mim, fui pegar a impressora que tava na manutenção, bateram no carro, falei, tá bom, no máximo aciona o seguro. Viu? É maravilhoso.
ou enxergar o mundo com os olhos do Criador, sabe? E também ter aquela coisa assim, ó, igual nós trabalhamos aqui, o Otávio tá aqui, gente, me assistindo, mas assim, ó, nós trabalhamos, eu até estava descendo a escada ontem com ele, falando, é tão bom a gente trabalhar, podendo ser a gente, né? Podendo falar a Sim. verdade, porque ele fala para mim as coisas, eu falo Sim. para ele, e a gente não fica dodói. A gente sabe que é pro crescimento, porque eles sabem que eu amo eles, e eles sabem que eu sei que eles me amam. E é gostoso, sabe? Agora você trabalhar num lugar aonde você tem que fingir. E até uma dica para as pessoas, às vezes você tá aí nesse lugar que você não quer mais estar. O teu corpo já tá dando todos os sinais do mundo, alerta. Quando você sai na rua, um outdoor tá escrito assim, ó, muda! E você só passa debaixo do outdoor e não vê. Observa quais são os chamados do seu próprio corpo. O nosso corpo fala. O nosso corpo sinaliza onde eu não quero estar. Aquela pessoa tóxica, por exemplo, vamos lá, né? Que você trouxe lá no começo da nossa conversa, criança. A criança, quando vem assim, cumprimenta o tio. E ele se esconde. Aí a mãe fala, vai, gurizinho, não sei o quê. A criança é sensitiva. Ela sabe que às vezes o que tem no coração daquela pessoa. Não quer cumprimentar? Ah, sim, filho, né? Protege você. Eu vou responder a tua pergunta agora com excelência. Uma criança, ela é pura. Até os 7 anos de idade, ela está com todos os canais abertos. Os canais de receptáculo, né? Como se fosse essa taça aqui em cima da cabeça aberta aqui, ó. Então, todas as informações que é colocada para essa criança, ela está recebendo. Ah, então ela não tem filtro do que é certo e errado. Ela vai receber tudo o que você fala, tudo que é aprendido, tudo, ela vai estar fazendo leitura, download em velocidade de pixels alto. Então, ela tem que captar, ela aprende por esses pixels, né? Ela vai aprendendo, recebendo. Com 7 anos, esse cálice se fecha. Ela forma as ideias. E ela começa a ter o processo de personalidade dela agora já validado. Então, ela já tinha um processo de personalidade onde ela precisou validar sobre a verdade que veio para ela. E aí ela vai fazer a vida dela. Aí ela vai conectando e até 12 anos de idade, a criança representa o pai e a mãe. Então vamos supor que o filho fica doente o tempo inteiro, problemas respiratórios, o tempo inteiro tá ali dodói, essa criança está representando o pai e a mãe, o contexto familiar. Então, se o seu filho está ali com alguma doença e ele está tentando salvar a família, porque a criança é assim, ela fala assim, ó, em alma, eu morro por vocês. Em alma, eu prefiro ficar doente para poder sarar e cuidar de vocês. Então, eu preciso fazer com que essa criança seja só a criança, não que ela seja o pai e a mãe. E, normalmente, o pai e a mãe, ele vai lá se lamentar com a criança. Vai lá falar para a criança coisas que a criança não tem que ouvir. Lembra dos caminhos neurais? As crianças, elas estão abertas a receber o extraordinário. Mas nós temos que aprender a ter consciência de quem nós somos para poder criar essas crianças. Você trouxe uma verdade. Quanta informação está acontecendo agora? E o que é verdade e o que é mentira? Aí entra o tédio, a brincadeira, né? Aquela questão familiar, a você fazer acontecer, de repente jogar um xadrez. Vamos fazer essa semana, vamos fazer um desafio aqui em casa. Essa semana a gente vai ficar sem redes sociais à noite, nós vamos brincar. Semana que vem nós vamos fazer tal coisa. Semana que vem faz desafios na sua própria casa, a sua casa é sua empresa. A sua casa é sua realidade. Você viu que ano passado você ficou ausente da tua casa. Você ficou ausente da sua família, da sua esposa. E aí hoje, o universo de Deus está trazendo você de volta para casa, mas agora com outra prosperidade. Não é real? Porque a prosperidade, na hora que eu coloco o dinheiro como verdade, eu tiro o que é real. E o dinheiro, ele é maravilhoso. Eu amo dinheiro, mas ele é consequência. Você não deve ter preocupação sobre o dinheiro, que é isso que eu ensino. Prosperidade sustentada através de uma mente blindada.
Eu vou até fazer um convite aqui, tudo bem? Sim. Gente, dia 25/6, 25/6, coloca na tua agenda. Mente blindada, prosperidade sustentada. Nós vamos fazer um workshop online às 20 horas de Brasília que vai mudar a direção da sua vida. Vai te dar direcionamento, essas crenças enraizadas, o que está moldando a sua realidade. Você faz as coisas, fez milhões acontecer, mas agora estagnou. Algo está segurando você. Você não está tendo resultado mais. E às vezes está até perdendo os resultados que você já teve. Então, dia 25/6, faz inscrição, R$ 47. Por que tem que pagar? Porque eu quero que você, que quer realmente mudar, esteja comigo. Muitas pessoas querem mudar, mas são poucas que estão preparadas para poder viver o extraordinário. Você está convidado para viver o extraordinário. Faz sua inscrição agora. E é importante isso que você falou, porque tudo que é de graça tem menos valor, né? Você só dá valor quando você paga, né? Ou paga o preço. Às Ou vezes, paga se o você preço. fala assim, não, eu vou fazer tal coisa, tem suor e sacrifício. Se tivesse uma fórmula mágica, Uma vez na minha vida, eu não. Isso que eu faço na vida das pessoas é muito fácil para mim. É uma naturalidade minha. E é genuíno. Então, quando você tem uma habilidade que é genuína, você faz com tanta excelência e com tanto prazer que você fala, não é nada. Não precisa, porque, é tão fácil. É tão fácil para você. Mas para mim, não. É tão fácil para mim, mas para vocês, não. E eu entendi que quando eu estava dando de graça aquilo que era fácil para mim, ninguém valorizava. Eu já dei mentorias para as pessoas. Eu já dei vários processos de reprogramação mental. Você pensa que alguém fazia? Lives gratuitas, milhares que tem. Tem conteúdo aí. Quando eu comecei a cobrar, entendi o meu valor, porque a gente só sabe cobrar, só sabe fazer com que a pessoa valorize o seu trabalho quando você se valoriza. Quando você começa a valorizar aquilo que você é aquela mesma coisa. Eu quero receber felicidade, mas eu sou feliz? Eu só consigo dar aquilo que eu sou. Quando você entende o seu valor, você consegue fazer com que as pessoas também entendam o seu valor. Eu só consigo vender algo que eu acredito. Se eu vou vender esse copo, mas nem eu compro ele, eu não vou conseguir vender. Então, se você está aí na tua vida, não sabe valorizar o que você é, não sabe dar valor no teu potencial, começa a pensar sobre isso. Porque às vezes você não consegue cobrar por uma crença. Sabe qual é? Merecimento. Aí você começa a cobrar. Sabe o que acontece? Você começa a receber dinheiro. Sabe o que acontece? O dinheiro vai embora. Você começou a achar que você estava dando valor em você. Você começou a precificar o que você faz. Você começa a receber o dinheiro. O dinheiro vem na sua vida, mas ele não fica, ele vai embora. Muitas pessoas recebem milhões aí, tem um valor mensal grande na sua vida e não tem R$ 1 no bolso. porque não acha, porque eles acham que não merecem, né? Ou às vezes é uma crença limitante instalada lá pelo pai, pela mãe, pela família. Merecimento. Ai, gente, eu não posso ganhar mais que meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe era pobre. Vamos mudar isso. Então, olhou pro teu pai e tua mãe, viu lá que eles não tiveram condições, você tá tendo. Então, e aí você tá perdendo dinheiro. Nós temos que reprogramar isso. Porque senão você vai o tempo inteiro. Eu tive uma paciente, nossa, eu lembrei de uma coisa aqui. Vou até colocar aqui para ficar fácil o exemplo. Eu tive uma paciente que ela estava prosperando, ela faz mentoria, ainda está na mentoria. Ela está no 2º ano ou 3º, não sei. Porque a pessoa começa e depois ela não quer ir embora, porque ela evolui muito. E eu não paro de estudar. Eu tenho até uma paciente que mora em Maracaju, posso até falar porque ela fala isso ao vivo.
A Josane é dona do Instituto Brincar. Ela fala assim: eu só quero você como mentora porque você não para de crescer. O dia que você parar, eu não quero mais. Ó, é interessantíssimo. Mas falando dessa paciente, ela falou assim: eu comecei a prosperar dentro da mentoria. E no sábado e no domingo, né, eu estava me vestindo toda bonita dentro do trabalho. No sábado e domingo eu coloco as roupas rasgadas, porque eu chego na casa da minha mãe e do meu pai, eles julgam se eu for bonita. Aí eu tenho que ir igual eles para eles me aceitarem. Aí eu falei, não mais. Vamos reprogramar. Você tá vendo como é crença? O pai e a mãe não abençoam a prosperidade do filho. Você não nasceu para ser rico, presta atenção, se acha. Você é pobre, não é porque o seu pai e sua mãe é ruim, deixa claro. É a mentalidade. A criação. É a criação, é. Então, assim, não vai ficar com raiva do teu pai e da tua mãe, né? Porque eles dão para vocês, para mim, o que eles têm. Meu pai falava assim, ó, Tati, R$1.000 por mês tá bom. Tá ótimo. Se você tiver um salário mínimo, ó, um concurso público, beleza, sua vida inteira, maravilhoso. Eu sou concursada pública. Mas eu sou, acho que, a única concursada pública que faz o que eu faço, sabe? Dentro da onde eu estou. E eu não aceito o menos na minha vida. Ah, mas eu não aceito. Essa eu vou anotar. Jamais. Eu não aceito. E outra coisa, de manhã cedo que meu corpo não quer acordar, eu falo o quê? Me jogo no chão, porque aí eu tenho que levantar. Aí eu vou me arrastando assim, me jogo no chão. Vai, levanta, corpo, porque eu que tô mandando aqui. Toma banho gelado, filho. Levanta. Ué, quem manda em mim sou eu. O banho gelado ainda não cheguei nesse nível. É, mas hoje de manhã já foi. Ô, Tati, mas é muito interessante isso aí, porque a gente passou por um período que eu acredito que muitas vezes, assim, nós somos um casal, mas que o meu pensamento, a minha crença limitante era tão grande que bloqueava o crescimento de nós dois. Porque era assim, entrava o dinheiro, eu falava assim, entrou dinheiro. Aí na minha cabeça, vai acontecer alguma coisa. Olha, cancelado. Não, mas eu cancelei isso. Eu comecei a cancelar isso. Por quê? Era assim, recebia lá 20 mil. Nossa, que bom, recebi 20 mil Ai, reais. chega a dar um alívio. Quebrava o motor do carro. Era assim. Teve um mês aí, um mês de fevereiro de um ano, que assim, tudo que você puder pensar de coisas materiais aconteceu, tá? Assim, carro estragou, quebrou o motor. Quebra o dente. Quebra o dente. Pra gente que trabalha nessa área, queimou HD, entendeu? Câmera deu pau. Foi assim, tudo de uma vez. Nossa, Ó, pra você ter uma alta noção. voltagem, né? Pra você ter uma noção, a câmera, ela tem um porte de carregamento tipo C. Eu coloquei pra carregar no tipo C, liguei. No que eu liguei, queimou a placa. Nossa, que benção, hein? Então. Cheio de bênçãos negativas. Então, mas aí eu falei assim, eu não aceito mais isso pra minha vida. Aí, porque eu senti, isso eu não tinha... Repete comigo, Laura. Nunca mais eu perco nada nessa vida. Nunca mais eu perco nada nessa vida. Cancelado. Está cancelado. 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 Na hora que Cancelado. você estiver perdendo demais as coisas na sua vida, acontecendo as coisas, você fala, nunca mais eu perco nada na minha vida. Falou mal do outro, morde tua língua. Julgou alguém, E você sabe que morde a língua. eu falava assim pra mim, isso quando eu era adolescente, tá? Nossa, como eu sou estabanada. Mas tudo. Mas eu não podia passar numa cadeira que eu já tropicava, já deixava o mindinho. Olha, é muito interessante isso. E aí, assim, eu falei assim, não vou falar mais que eu sou estabanada. Aí eu parei. Você sabe que eu vou utilizar essa sua fala para dar uma orientação aqui. Eu sou. Então, vamos imaginar assim, até escreve aí, Rafa. Eu sou. Na hora que você fala eu sou, é como se fosse um código secreto para o inconsciente. Você fala, eu sou. Ele faz assim, ele abre. Eu sou uma porcaria nessa vida. Tá. Código instalado. Eu sou uma pessoa que tudo dá errado. Código instalado. Eu sou uma pessoa que tem dedo podre para relacionamento. Código instalado.
Eu sou, ele dá uma ativação, porque eu sou é Deus. I am é Deus. Então, quando você fala, o seu cérebro fala, oi, você está dando um decreto para você. Aí você vai falar, então, você vai fazer uma lista de tudo que é negativo que você fala. Eu sou péssimo, eu não sou merecedor, eu sou horrível, eu sou uma porcaria mesmo. Tem vários eu sou que as pessoas falam o tempo inteiro. Faz uma lista do lado direito. Aí você pega, passa uma linha, escreve do lado tudo ao contrário. Ah, o meu dinheiro entra na minha vida e não dá para nada. Eu sou péssima nisso. Eu sou pobre mesmo. Pobre não vai para o céu. Sabe essas crenças? Coloca tudo de um lado assim, pega um caderno. Aí do outro você escreve tudo ao contrário. Eu sou rica. Quer ver, ó? Eu sou atenta. Eu sou atenta. Eu sou merecedora de receber coisas incríveis do universo. Linda. Eu sou linda, eu sou perfeita e maravilhosa, eu sou saudável, ó, a minha diabetes, a minha hipertensão. Lembra não. Então, as pessoas, eu sou doente. Elas gostam de falar isso. Escreve, eu sou saudável. É reprogramação autoconsciente. Só que, por que não dá certo a reprogramação? Tinha uma pergunta que você tinha me feito antes aqui nos Sim. bastidores, né? Você falou assim, por que pensar positivo não dá certo? Porque a crença que você tem é de que você não é. Então você vai pensar positivo o tempo inteiro, ó. Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou incrível. E dentro do seu coração, você é incrível, você é uma porcaria. Aí você fala, eu sou rica. Opa, você é pobre. O teu coração, ele manda um sinal falando para você, pro universo. Não, ela é pobre. Eu sou merecedora de ganhar R$1 milhão por ano, por exemplo. Aí aqui só tem uma vibração de R$1.000 por ano. Entendeu? Você pode falar que você é o que você quiser, mas você tem que sentir. O cérebro, ele é elétrico, ele envia a informação para a dimensão superior, que é dos pensamentos, que é a quarta dimensão. E o seu coração, ele magnetiza aquilo que você deseja. Então, ele que vai cocriar a nossa realidade. Quem vai fazer? Você, quando você alinhar as 3 mentes, que é a sua parte cardíaca, que é o seu coração, a sua mente, que é o seu inconsciente, subconsciente, e ativar a sua supraconsciência, então você vai fazer a conexão energética do mesmo alinhamento, como se você colocasse os 3 na mesma rádio. Aí você começa a ser materializador da realidade, co-criador. Aí aquilo que você deseja vem na sua mão sem esforço. Mas enquanto se a mente aqui quer, essa aqui fala que não e essa aqui fala coitado, não dá certo. Essa aqui quer uma coisa, essa aqui quer outra, essa aqui quer outra, não dá certo. É a mesma coisa de você ir na concessionária. Vamos comprar qual que é o carro que vocês têm? BID, Dolph Vamos Mini. comprar um BID. Ah, maravilhoso, vamos lá comprar um BID. Ok. Chega lá, vai eu, Otávio e vocês. Aí vocês falam assim, eu quero o vermelho. Ah, o vermelho é bonito. Aí o vendedor vem com o contrato. Aí o Otávio fala assim, mas será que o branco não é mais bonito? Aí você fala, é mesmo. Aí o branco. Aí ele vai lá, faz outro contrato. Aí eu falo assim, mas será que o verde não é mais bonito, Laura? Ô, Rafa, eu acho que o verde. Ah, eu acho. Moço, dá para trocar pelo verde? Vai lá e troca pelo verde. Aí ele vai lá e faz outro contrato. Aí você volta e você nunca tem aquilo que você deseja, o carro que você quer, da cor que você quer, você sempre está trocando. O universo está começando a fabricar o seu desejo, você fala, não, refaz o contrato aí para mim. Entendi. Meu Deus, que tapa na cara. Entendeu? Você tem que ser congruente. Eu quero, eu sinto, eu materializo. Olha que lindo! Cai a ficha. Bingo, faz bingo aí, né? Nossa. Eu Você preciso. fica toda hora trocando. Qual que é o seu sonho? Ah, não, eu quero um... Não, aí todo dia da reprogramação mental lá, né? Vocês estão na mentoria. Eu falo assim, qual é o seu sonho? Ah, é esse. Aí no outro dia, qual é o seu sonho? Outro. Você tá trocando, não vai materializar nada.
Tem que ter Nada. foco, objetivo. Foco, objetivo, disciplina, constância. A dona Constância tem que andar do teu lado todo dia, fazer a mesma coisa para que você seja excelente naquilo. Desistir é fácil. A maioria das pessoas desistem. As pessoas comuns desistem. Você acha que esse podcast qualquer pessoa vai assistir? Não. É só quem quer mudar. É só quem quer e tem coragem de fazer acontecer. As portas estão abertas, mas não vai entrar todos. Eu sei que é difícil. Mas eu vou até trocar essa palavra. Vamos falar desafiador? Desafiador. Ok. E o que a gente faz com o desafio? Vence. Encara. Vai. Faz. Nem que seja arrastando, Rafa. Você tá na lona, assim, você vai sangrando. Você vai e faz. Não desisto, eu vou fazer. Aí você vai falando todo dia pro universo, pra Deus, quem você acredita. Escuta, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Não, eu vou te dar isso aqui, ó. Não, eu quero é isso, ó. Isso aqui que eu quero. Tudo bem, agora até você pode me dar isso aqui, mas eu não. Aí você constância, constância, todo dia. Você acha que eu nasci maravilhosa? Não, não nasci. Eu sou maravilhosa hoje. Olha lá que maravilhosa que eu sou. Pessoal, agora é o momento dos apoiadores do Quarks Podcast. Em 2026, o sucesso no campo não depende apenas da tecnologia na lavoura, mas da estratégia fora dela. Exatamente, e é por isso que a Pantaleão Martins Advogados desenvolveu o exclusivo método agro. Ele serve para proteger o produtor rural em 4 frentes fundamentais. Presta atenção. A de atuação jurídica, técnica e especializada. G de gestão de crise, para quando o imprevisto bate a porta. R de renegociação de dívida, equilibrando aquele seu fôlego financeiro. E O de organização empresarial, profissionalizando a sucessão e o patrimônio. Não deixe o seu legado vulnerável. Conte com a segurança de quem aplica o método agro em todo o Brasil. Pantaleão Martins Advogados. Segurança jurídica de quem é do agro para quem é do agro. E já que estamos falando em inteligência financeira e em proteger o seu patrimônio, você sabia que você pode estar pagando impostos a mais sem perceber? Pois é, isso é muito comum e acontece muito com os aposentados, pensionistas, militares da reserva ou quem tem mais de uma fonte de renda. Para resolver isso, entra a M Tributos. Eles são uma consultoria especializada em encontrar esses pagamentos indevidos e recuperar o seu dinheiro dos últimos 5 anos. E só para você ter uma ideia, eles já devolveram mais de R$ 1 milhão para o bolso dos clientes deles. E o atendimento é online, feito para todo o Brasil. Então, facilitando a sua vida, vamos deixar o link para você proteger a sua lavoura com a Pantaleão Martins e para pedir a sua análise tributária gratuita com a AM Tributos. Todos os links estarão aqui na descrição do vídeo. Pare de perder o seu dinheiro. E agora vamos continuar com o nosso podcast. Por que o pessoal tem na cabeça assim uma pergunta bem básica assim, ó? As pessoas têm na cabeça que terapia é coisa de à toa. De doido. De De doido. Eu não vou fazer terapia, gente. Porque tá doido. Somente a pessoa que tem consciência de si mesmo tem coragem de olhar para si. O resto é tudo doido. Entende? É ao contrário. Olha, eu vou até tirar meu óculos que eu tinha colocado para ver. O mundo é dual. O que é dualidade? Esse planeta, ele é de dualidade, ó. Claro, escuro. Salgado, doce. Felicidade, tristeza. Então, e aí foi impregnado na cabeça de nós todos que o preto não é bom, e aí você nunca questiona. Ai, você vai seguindo. Tem até uma historinha que cabe aqui, né? Para as pessoas entenderem o que eu tô falando, senão eu vou começar a falar de física quântica e às vezes ninguém entende. Eu sei que tem muita gente que entende, mas eu quero falar para todos. Uma senhora fazia um peixe todos os domingos para a família dela. E ela serve o peixe lindo na mesa familiar. Mas sempre ele tá sem o rabo. E aí,
Ela fala, a filha dela fala: "Mãe, eu percebi que a vida toda a senhora fez esse peixe, mas sempre está sem o rabo. Por que que a senhora tira o rabo? É uma receita de família?" Ela falou assim: "Minha filha, eu tiro o rabo porque a sua avó me ensinou dessa forma. E é uma receita familiar. Vamos perguntar para ela?" E vão lá e pergunta para a avó. "Ô mãe", né, a mãe da menina, "por que que a senhora tira o rabo do peixe da receita familiar? Tem alguma coisa?" Ela fala assim: "Olha, nossa, eu nunca tinha reparado porque foi minha mãe que me ensinou. Vamos lá conversar com a Bisa?" Vamos. Aí a Bisa chega lá, já velhinha, né? Ô Bisa, por que que você tira o rabo do peixe? Tem algum segredo? O peixe fica mais gostoso? Porque a avó faz desse jeito, a minha mãe faz desse jeito. Ah, minha filha, é porque não cabia na forma. Aí a gente fica com crença, um monte de crença que não pode passar debaixo da Da escada que você vai escada. O gato morrer, preto. você vai comer manga com leite, você vai morrer, se você tomar tereré, que aqui na nossa região é de tereré com manga, você tá ferrado, entende? São O crenças e gato as preto pessoas passar na frente. ferrou. Então você nunca questiona as coisas, você só vai acreditando. O que que nós estamos fazendo aqui? Questionadores. Nós somos o que da nossa família? Ovelhas negras. Ovelhas negras vão e fazem, elas não são aceitas porque elas destoam da realidade familiar. Eu sou uma ovelha Sim, negra da minha família. sim. Ninguém faz o que eu tô fazendo, tá num podcast, você tá doida? Da onde? O que você tá se achando? O que que você tá fazendo? Teu filho fazendo medicina? Ninguém estudou aqui, menina. Eu vou lá nos meus ancestrais e eu, obrigada, me abençoem para que eu possa fazer diferente. É a mentalidade deles. Eles vão abençoar, sim. Só que às vezes a bênção que ele está te dando é sobre algum processo de dor deles. Porque às vezes o pai e a mãe quer o quê? Que você, o pai e a mãe, nossa, eu vou comprar esse terreno aqui do lado pro meu filho morar. E eu vou comprar esse do lado pro outro morar, que a gente vai ficar tudo perto. Às vezes o filho quer ir para os Estados Unidos, quer ir na Europa morar, só que aí a mãe, não, filho, eu não vou mais te ver. Não, meu amor, fica aqui, eu vou te dar aqui, ó, o que que você quer? Essa terra, essa fazenda, não sei o quê? Tudo bem, não tem problema. Mas permitir que todos tenham seus próprios sonhos. Apoiar. Porque o que, que nós precisamos? O que, que eu sou na vida das pessoas, Rafa? Apoio. Eu sou só apoio, conhecimento. Se você pegar meu celular depois, eu falo assim, ó, todos os dias, não falo? Vocês vão me mandar áudio. Mesmo que eu não ouça naquele momento, você vai me mandar áudio. Se acontecer alguma coisa na sua vida que você não sabe resolver, você vai me mandar áudio. Porque eu não vou ouvir na mesma hora. E se for urgente, você vai colocar aquele negocinho vermelho escrito assim, ó, ouve. Porque no momento em que você está falando comigo em áudio, que eu vou ouvir o seu áudio em energia, eu vou saber te orientar. Mas a cereja do bolo é, na hora que você comunicou e falou comigo por áudio, você já tem as respostas. Alivio. Eu sou psicoterapeuta de investigação do inconsciente. Sou reprogramadora mental. Fiz diversas especializações. A minha expertise é qual? A vida. 26 anos já de profissão. Trabalho, sim, com a neurociência, com a física quântica, já fiz Theta Healing, Reiki, já fiz gestão, já fiz cura prânica, já fiz todos esses cursos integrativos que você pode pensar, quiropraxia, já fiz mestrado de energia quântica, já fiz, você acredita que eu fiz até acupuntura? Sou acupunturista, eu nem lembro os nomes dos cursos que eu fiz. Já fiz MBA, nossa, tem muita especialização. Mas o que me trouxe a expertise da vida é olhar para aquela pessoa e ver ali a cura dentro dela. Já fiz constelação familiar, que agora eu lembrei, já fiz psicologia positiva. O ser humano que está dentro dela. Aquela pessoa que ninguém viu, que está abandonada ali dentro dela. Ah, eu não vou olhar para a dor debaixo do tapete. Vai ficar repetindo o ciclo aí a vida inteira. Não dá certo, se apaixona demais, dependência emocional.
Ok, é uma escolha sua. Nunca vai ser vista por ninguém, porque você não se enxerga. Entende? Ô, Tati, e assim, tem 2 pontos que eu gostaria de te perguntar. Você já assistiu um desenho que é uma mãe, e aí ela tem um filho, e ela não deixa cortar o cordão umbilical, Já. aí toda vez que o filho tá indo, ela pega e puxa. Tá indo, pega e puxa, né? Pois E, é. e assim, o que que acontece? Vamos supor que eu tenha um problema que a mãe não cortou o cordão. Como que eu posso cortar o meu cordão com a minha mãe? Não, a gente reprograma o cérebro humano através também, eu faço investigação do inconsciente através da psicoterapia de investigação do inconsciente. Quando a gente entra no processo traumático, né, que é a parte também da minha expertise, destraumatizar o trauma, quando eu olho para aquilo que está limitando a minha vida, porque o inconsciente mostra, né, como é que funciona a reprogramação mental. Você vai entrar em estado teta. E o estado teta é aquele momento em que o nosso cérebro está no sono REM. Como que é isso? Então, aqui nós estamos em beta conversando. Quando nós entramos em alfa, é aquelas pessoas que entram no estado de meditação, alfa. Quando nós vamos para teta, é um estado maior, né? Uma oitava, você vai subindo as oitavas superiores mentais, que vai galgando no processo de expansão da consciência. O que que eu faço? Eu coloco a pessoa em teta consciente. E quando ela entra em teta consciente, ela consegue acessar aquele momento do processo do inconsciente dela que está traumatizando e travando a vida dela agora. Pode ser coisas que você não lembra, na verdade são coisas que você não lembra, que está no seu inconsciente, e o seu sistema automático está trazendo isso como realidade o tempo inteiro. Então, às vezes, você está engessado na sua vida na soberba, e aí você criou esse grau de sobrevivência para, né? E na verdade você é um ursinho que precisa ser amado. E, ixi, isso acontece muito. Então eu preciso olhar, né? Olhar para aquela parte minha que precisa ser amada. Por exemplo, eu tenho bastante pacientes homens, né? Então eles precisam ser vistos, né? E na hora que ele é visto, ele não consegue receber amor. Porque naturalmente o homem é feito para aguentar tudo. E não é assim. A diferença entre uma mulher e um homem é o estado de consciência em que ele acessou, que vem do processo de trauma do pai e da mãe. Que aí entra outras verdades, o machismo, aqueles machos escroto, né? Que é degrau de consciência. Então, a mulher que acessa um homem dessa forma, ela tem um processo vibracional desse jeito. Então, uma mulher chega lá para mim e fala assim: eu quero um relacionamento maravilhoso, eu quero que o cara abra a porta para mim, eu quero que ele me corteje, eu quero que ele seja o provedor da minha casa, eu quero que ele me dê carinho, que ele me ame, que ele me trate bem. Aí eu falo: maravilhoso, vamos fazer você ir para essa energia, porque na verdade você quer um príncipe e você tá uma ogra. Como que você acessa um príncipe? Não tem congruência de energia. Então, e como que o cara quer uma mulher, né? Ele tá aqui, quer uma mulher maravilhosa, né? É a mesma coisa, né? Ele está em ressonância diferente. Tá, Tati, mas tá bom. Existem mulheres que são maravilhosas e acessam homens que são não tão maravilhosos assim, né? Por quê? Porque ela está aqui financeiramente na vida dela, mas o emocional não tá aqui. Lembra que o hertz, o canal do coração, tá diferente daqui e daqui? Então eu preciso de um abusador. Quem que é aqui embaixo que pode me abusar? Pode ser que seja lá em cima, né? Me recordo muito de uma pessoa que estava conversando comigo sobre a questão de um abusador que passou, abusava muito da mulher, e aí ele falou assim: olha, não é só as pessoas que são abusadas que são as vítimas, porque ora eu sou vítima e ora eu sou abusador. Ora eu sou abusador, ora eu sou vítima. Então, nesse movimento em que eu saio do personagem e entro em outro personagem, porque eu só consigo ser abusada, porque um dia eu fui abusada por alguém, mas eu preciso também abusar para poder
validar aquilo em mim. Então, toda vítima, nem sempre ela é vítima daquilo, porque ela está buscando, de alguma forma, sair do trauma dela, porque o corpo vai buscar essa destraumatização, mesmo que a pessoa não tenha consciência. Não sei se eu estou sendo clara. Então, essa busca incessante, até foi feito. Vou trazer uma pesquisa que foi feita para ficar clara, né? Foi feita uma pesquisa aqui numa cidade perto de nós, até posso falar que é Ponta Porã, em um grupo de pessoas que eles eram as mulheres abusadas e os homens que eram os abusadores. E as mulheres que foram abusadas, parte delas recebeu o processo de consciência e tratamento psicológico. Uma parte sim, outra parte não. Entendeu? Sim. Do grupo dos abusadores que estavam presos, né, Maria da Penha, parte recebeu tratamento e essa parte não recebeu. Consciência, fez coach, fez um monte de coisa ali, reprogramação, fizeram bastante tratamento. O que aconteceu? Esses grupos foram para a vida, depois eles foram pesquisados de novo. Mas isso foi feito no fórum de Ponta Porã. Mas aí o juiz e o pessoal lá, porque lá parece que tem constelação familiar dentro do fórum. E aí o juiz falou assim, mas vocês observaram que, olha só, o cara que saiu da cadeia, eu acho que abusou da mulher, porque a mulher fez Maria da Penha de novo lá, né, não sei o quê. Aí foram lá conversar com ela e não era o mesmo cara que abusou. O cara que recebeu o tratamento, que era o abusador dela, já estava casado com outra mulher, feliz, já tinha filho, e ela não tinha recebido o tratamento, e ela buscou um outro abusador que viveu a mesma história que ela tinha vivido com o cara. Mais cômodo. Você tá entendendo? Então, o que eu tô falando para vocês? Que nós precisamos entender aonde que está o meu abusador, aonde que eu estou sendo abusada e que momento que eu também estou abusando das pessoas. Porque pode ser que eu não faça o mesmo processo de abuso, mas eu posso fazer outro. Então, eu estou aqui num processo de cura minha, numa inconsciência traumática. E eu preciso ter consciência do meu trauma para eu poder sair daquele movimento. E aí casa com a pergunta que você fez. O que é dolorido no processo terapêutico? É olhar para a sua realidade. Mas depois que você olha para ela, você nunca mais quer voltar. Você fala. Eu tenho paciente que fala assim, por que você não me falou isso antes? Eu falei, mas eu estava falando. Você não tinha consciência para ouvir. E é sobre isso. E, de certa forma, é um amadurecimento, né, Tati? É, amadurecimento. E E não é sobre a idade, né, Laura? não, é amadurecimento mental, é desenvolvimento mesmo. Porque eu vejo assim que muitas coisas que por acaso eu fiz e eu me senti melhor, na realidade era uma reprogramação mental que eu estava fazendo e não sabia o que Não que sabia o que era. você estava fazendo. Justamente isso, que eu falei assim, eu parei de falar, eu sou estabanada. Eu falei, não, eu sou atenta. É. Aí É. aquilo acabou. Depois que aconteceu aquele tumulto de várias coisas estragando, eu falei, eu não aceito mais. Quando eu receber dinheiro, ele vai ficar. Entendeu? Nunca mais eu perco nada. 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 E outra coisa, eu perdi as coisas, viu? Nunca mais eu perco nada. Não, na minha infância, assim, quanta coisa aconteceu. Mas já isso reuniu, aí é bem já reuni- TDAH, né? Já reuniu todo mundo, assim, já teve uma vez, eu tava na 8ª série, que as meninas pegaram todo o meu material na escola. Elas quebraram e saíram espalhando pela escola toda. Todo o meu material escolar. E aí falaram que me bater e era um negócio assim que Já passei por isso. eu não Mas você entendia. sabe que eu tenho TDAH, também tinha. Então eu fico pensando assim, eu sou uma improvável aqui. Fiz coisas que todo mundo fala, nossa, é impossível. Então você também pode, todo mundo pode. Mas o que eu fiz? Eu não aceitei a minha condição. Jamais. Então, para eu poder não perder as coisas, eu tenho uma consciência. Como que eu faço? Ó, estou deixando meu óculos aqui. A minha chave é sempre no mesmo lugar. Esse é o meu comportamento. O meu comportamento é influente, né? Existem 4 comportamentos humanos.
E esses comportamentos, eles variam entre a pessoa que é influente, que é igual eu aqui, ó, gosto de falar, gesticulo, né? Eu tenho essa influência na minha vida, no DISC, que é uma ferramenta que a gente utiliza para saber o comportamento humano. Até dentro do processo de mentoria, eu faço isso nas pessoas. Então, quando eu sei o meu comportamento, fica mais fácil de lidar comigo e com o outro. Eu sou influente. O influente, ele gosta de falar, ele é excelente em começar, em ter ideias, mas ele é horrível em acabativa. Então, o influente, ele precisa de um analítico. Quem é o analítico? O analítico é aquele que gosta das coisas tudo organizada, que tudo tem que ser milimetricamente calculado, que a tabela tem que ser alimentada todos os dias, que se você pegar e fizer assim, ó, ele já não acha aquele que ele tá, mas é ali que é para ficar. O analítico é desse jeito, a gaveta dele é organizada, né? A roupa é tudo organizada. A pessoa analítica, ela tem algumas peculiaridades diferentes do influente. O influente, ele nunca sabe onde estão as coisas dele. O analítico, ele sabe onde está tudo. E ele fala para o influente assim: como assim que você não sabe onde que você colocou? Né? O Otávio estava aqui agora, ele é extremamente analítico. Ele fala para mim: como assim que você não sabe? Como assim que você sabe onde que tá todas as coisas? E, né? Então é sobre isso. Esses são, ó, falei sobre o influente, o analítico. Aí tem a pessoa que é dominante. Eu tenho dominância também. Imagina, eu sou influente e dominante. O dominante, ele quer fazer com que as coisas sejam do jeito dele. Ele quer que seja feito o café dele, do jeito que ele gosta, entendeu? Ele gosta de fazer as coisas para ficar bem para ele. Ele domina. Existe sempre o excesso desse comportamento e também a baixa do comportamento, que isso já é outra coisa. E tem a pessoa que é estável. Como que é uma pessoa estável? Tá tudo bom para ela. Ela não tem ambição demais. Se ela ficar num concurso público a vida inteira, tá tudo beleza. Ela precisa de estabilidade. Eu sou concursada, mas aquilo me consome se eu ficar só naquilo, porque eu sou influente, dominante. Mas tem pessoas, o estável, normalmente, ele gosta de seguridade. Ele não consegue, por exemplo, empreender. Vai ser muito dolorido para ele. E se você pegar um estável e colocar para empreender, ele vai acabar a vida dele. Porque ele não dá conta. Ele tem que fazer uma elasticidade muito grande, porque para você empreender, você tem que ser influente, você tem que buscar cliente. Se o estável abrir uma empresa, ele vai abrir e vai esperar os clientes chegarem. E vai ficar lá, aberto. Mas está aberto, não é só montar a empresa e chegar? Não, você tem que ir atrás, você tem que falar, você tem que se comunicar, você tem que gravar vídeo, você tem que fazer podcast, você tem... Não, mas então eu não quero empresa, não. O estável é assim. E o empresário precisa se comunicar, ele precisa falar, entendeu? Então, são 4 comportamentos na humanidade. Quando você entende qual é o seu comportamento, a sua vida fica melhor. E quando você entende o seu cônjuge e seus filhos sobre o comportamento humano, a vida deles também fica melhor. Tati, assim, o tempo passou que a gente nem viu, né? Acho que foi uma aula isso daqui. Foi mais do que um bate-papo. Foi uma experiência aqui que acredito que se a pessoa não evoluiu aqui, é porque ela precisa assistir de novo, tá? É verdade. Então, eu gostaria que você deixasse uma tarefinha também pro público, porque todo dia de manhã você passa tarefinha pra gente, né? Então, se você puder deixar uma mensagem e também uma tarefinha pro pessoal, Tá bom. Muito obrigada, né? Eu vou agradecendo já, mas eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês entenderem algo sobre vocês mesmos. Todas as noites nós fazemos uma faxina no nosso corpo físico sem nós percebermos. Essa inteligência que é o nosso corpo, ele faxina. Então, à noite ele vai faxinar. E a sua mente, ela vai ser um momento de reprogramação necessário na madrugada. Então, na hora que você fecha os seus olhos, dependendo do pensamento que você tá, que aí você vai falar para mim depois,
Porque normalmente as pessoas dormem pensando no problema. Então ele está programando o inconsciente a trazer no outro dia aquele problema. Então o que você vai fazer hoje nessa consciência que você está aqui nesse podcast incrível? Você vai fechar os seus olhos e você vai perceber os seus pensamentos. Você vai respirar 3 vezes profundo e você vai dizer assim, anota. Combati um bom combate e saí vitorioso. Corpo, agora nós vamos dormir, porque nós temos projetos a cumprir. Você vai dormir, descansar, enquanto o meu inconsciente vai buscar para mim tal coisa. Aí eu não sei o que você quer. Você vai dar o comando para o seu cérebro do que você deseja. Então você vai dormir pensando no que você deseja. Detalhe: se você desejar uma pessoa, não é para você fazer isso. Porque estou infringindo o livre-arbítrio de alguma pessoa. E eu jamais faço isso. Eu permito com que seja trazido para mim aquilo que é para mim. Jamais eu tenho que manipular pessoas para fazer o que eu quero. Então, aquilo que você deseja é uma ordem para o seu inconsciente. E na hora que você dorme, você está mandando o seu inconsciente buscar nos processos mentais noturnos aquilo que você busca de solução. Vamos supor que você tem um problema. Então, assim, ó, corpo, eu vou descansar. Mente, aí você vai da sua fé. Obrigado por tal coisa estar resolvido na minha vida. Agora eu vou dormir. E aí você deixa e vai dormir pensando e agradecendo aquilo como se já fosse realidade. Pronto, dormiu. Feito. Você vai dormir. De manhã cedo você vai acordar. Por exemplo, se você acorda às 6 horas, você vai colocar o seu relógio para 5h45. Você vai ficar 15 minutos deitado na sua cama. Não levanta. Você sabe que o seu relógio vai despertar às 5h45 e depois às 6. Você se adequa no seu horário. Ali, naquele momento desses 15 minutos, você vai ficar ali naquele momento de sono, de alfa, de teta, de beta, né? Você vai indo e voltando, dá uma adormecida, você vai começar, obrigado pela minha vida, obrigado. Eu sou sagrado, eu sou sagrado, eu sou sagrado. Bendito seja o meu espírito de volta ao meu corpo nessa manhã. Bendito seja Deus em mim. Deixo claro, para mim, tudo que eu já estudei nessa vida, toda a reprogramação mental, toda a ciência que eu já estudei, neurociência, física quântica, sempre eu vou transformar em Deus. O universo para mim é Deus. Então, se você quiser fazer terapia comigo, psicoterapia de investigação do inconsciente, venha sabendo que aqui você vai enxergar muito a força divina que há dentro de você. Porque o que eu trabalho? Mental, emocional e essa base espiritual. Sem isso, não há reprogramação. Entende? Fica a dica. Nossa, hoje foi um dia que... incrível. Muito aprendizado, muita coisa boa. E se você quer aprender mais, quer saber tudo o que tem acontecido, nós vamos deixar a rede social da Tati aqui para você poder entrar em contato, porque dia 25 agora tem um encontro online, né? Tem. Então aí você quer participar desse encontro online dia 25, mas eu não posso dia 25, eu não vou poder, vou estar viajando, vou estar fora. Eu sei que junho, agora, depois tem julho, tem agosto, tem vários encontros aí para você estar participando, tá? E uma palavra aqui que eu anotei, que eu achei muito interessante de tudo que eu anotei aqui, claro que tem muita coisa aqui que eu vou depois trabalhar isso aqui. Mas é uma frase que eu deixo aqui para você que nos acompanhou até agora, sou eu, tá? Não aceite o menos na sua vida. Olha que incrível isso, gente. Não aceite o menos na sua vida. Nunca. E se você gostou, né? Para você que nos acompanhou até agora, né? Um muito obrigado. Compartilha esse vídeo com aquele amigo, com aquele parente que precisa tomar um choque de realidade, que às vezes a gente precisa de um choque de realidade, sim. O óbvio precisa ser dito, Precisa, né? sempre. Tá?
Muito obrigado, você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço. E para você que gosta de ouvir um podcast no carro e na academia, nós estamos também no Spotify. Gente, muito obrigado e envia para aquele seu amigo, para sua mãe, para o seu pai, para quem você achar necessário. E até se você não gosta de alguém, envie esse vídeo também para que vocês dois possam evoluir juntos. Um beijo e até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.